Neymar voltou após quase 10 dias longe da camisa brasileira. Ele pisou no gramado no Hard Rock Stadium em Miami. E em 14 minutos de futebol, ele perdeu a bola 9 vezes. Carlo Ancelotti observou cada um desses toques e o que ele disse depois enviou um arrepio pelo futebol brasileiro. Neymar entrou como substituto no 76º minuto contra a Escócia, fazendo sua estreia na Copa do Mundo de 2026 depois que uma lesão na panturrilha direita o havia afastado dos 2 primeiros jogos do Brasil. A maioria da torcida brasileira no Hard Rock Stadium começou a cantar seu nome. No meio do segundo tempo, quando ele se levantou do banco e começou a fazer sprints de aquecimento na lateral. E quando ele trotou para o gramado, o rugido foi algo completamente diferente. 14 minutos. Era tudo que ele tinha. E nesses 14 minutos, o mundo obteve a resposta para a pergunta que todos tinham muito medo de fazer em voz alta. Neymar ainda é Neymar. Ele entrou no 76º minuto no lugar de Matheus Cunha. Foi avaliado 6-2 pela Sports Illustrated's Match Haters. Tentou a sorte em gol no 90º minuto, mas viu seu chute ser defendido. Um chute ao gol. Esse é o destaque que os fãs brasileiros queriam manter. Mas o número que ninguém queria falar. 9. 9 vezes ele perdeu a posse em 14 minutos. Para ter contexto, isso é uma vez a cada minuto e meio. Isso não é apenas sacudir a ferrugem. Esse é um jogador cujo corpo e o jogo não estão mais na mesma página. O comentarista disse claramente durante a transmissão: Neymar está novamente em campo pelo Brasil depois de quase 10 dias sem jogar pela seleção. E esse detalhe importa porque diz tudo sobre o peso da expectativa. Descansando sobre os ombros deste homem no momento em que sua bota tocou a grama em Miami. Neymar fez sua primeira aparição pelo Brasil desde outubro de 2023, para grande alegria dos fãs em Miami e em todo o mundo. Embora ele não tenha marcado gol ou dado assistência, foi apresentado como o cenário perfeito para o ícone retornar e começar a construir ritmo de jogo. Mas resta a ser visto se ele realmente pode desempenhar um papel importante neste verão. Resta a ser visto. Essa é a versão educada. O que Ancelotti disse na coletiva de imprensa carregava uma energia muito diferente. Agora, é aí que fica complicado, porque esse retorno não aconteceu no vácuo. O caminho que levou Neymar para aquele banco em Miami é uma das histórias mais caóticas, dolorosas e controversas do futebol moderno. E para entender por que as palavras de Ancelotti impactaram da forma que impactaram, você precisa entender tudo o que veio antes daquela substituição do 76º minuto. A ausência remonta a 17 de outubro de 2023, quando um classificatório da Copa do Mundo contra o Uruguai em Montevidéu terminou com Neymar deixando o gramado com o ligamento cruzado anterior rasgado e menisco rasgado no joelho esquerdo. Ele não havia vestido a camisa do Brasil em um jogo competitivo desde quase 3 anos. E quando finalmente vestiu, 9 perdas de bola em 14 minutos. Vamos voltar ao início desta história. Para entender o que Neymar voltou a enfrentar na Copa do Mundo, você precisa entender o que sair custou para ele. Porque a lesão que ele sofreu naquela noite em Montevidéu não foi apenas ruim. Foi o tipo de lesão que encerra carreiras. E durante a maior parte de 2 anos, muitas pessoas acreditavam que havia encerrado a dele. A lesão de outubro de 2023 foi a pior de sua carreira. Ele foi levado de maca no intervalo do classificatório contra o Uruguai com o LCA e o menisco do joelho esquerdo destruídos. O Al Hilal, que o havia contratado por mais de 90 milhões de euros em 2023, não o viu em um jogo competitivo novamente na temporada seguinte. Muitos analistas e parte da torcida brasileira descartaram sua carreira internacional aquela noite. Pense nisso. O clube pagou mais de 90 milhões de euros por um jogador que essencialmente nunca conseguiu usar. E enquanto Neymar ficava em recuperação, o mundo seguia em frente sem ele. Vinícius Júnior se tornou o rosto do futebol brasileiro. Rodrigo se destacou. Uma geração inteira de novas estrelas brasileiras emergiu, e nenhuma delas precisava do número 10 para entregar. O histórico de lesões de Neymar é longo, além da fratura de vértebra de 2014 e do rasgo de LCL de 2023. Fraturas de metatarso interromperam sua disponibilidade em 2018 e 2019. Seu tempo no Al Hilal de 2023 a 2025 produziu mais complicações de saúde. Os dados de lesões do Transfer Market colocam seu total de jogos perdidos na carreira em mais de 270 em aproximadamente 45 ou mais lesões separadas. 270 jogos perdidos, 45 ou mais lesões. Em algum ponto, isso deixa de ser azar e passa a ser um padrão. E é esse padrão que torna os comentários pós-Escócia de Ancelotti tão significativos porque ele não está falando sobre uma lesão. Ele está falando sobre um corpo que passou pela guerra. Em janeiro de 2025, Neymar retornou ao Santos FC, o clube que o desenvolveu e do qual ele saltou para o Barcelona aos 21.
Foi um retorno simbólico às instalações onde aprendeu a jogar, visando recuperar o nível necessário para chegar à Copa do Mundo. Santos, seu clube do coração, o lugar onde tudo começou. Há algo poético e algo doloroso naquele retorno em igual medida, porque o que se seguiu não foi tanto um arco de redenção quanto uma luta pela sobrevivência. Santos rapidamente descobriu que manter Neymar no gramado por qualquer tempo significativo seria um desafio enorme. Ele perdeu 7 dos seus primeiros 9 jogos da Liga de 2025 com um problema de isquiotibial. Sua senda para aparição em casa para o clube contra o Atlético Mineiro durou apenas 34 minutos quando foi levado para fora do gramado em lágrimas em um bug após agravar o problema. Um bug. Tiveram que carregá-lo em um bug durante o que deveria ter sido um jogo de celebração. Essa imagem disse tudo e ainda assim ele continuou voltando. Essa teimosia, essa recusa em aceitar que havia acabado é a sua maior qualidade ou a coisa que está tornando tudo isso pior. Quando ele jogou, havia a ocasional peça audaciosa de habilidade ou passe filtrado assassino. Mas ele lutava para superar defensores e passava muito tempo caminhando sem propósito. Ele também foi expulso por uma tentativa blatante de mão de Deus em uma derrota de 1-0 para o Botafogo. Caminhando sem propósito, expulso por handball. Este não é o Neymar que dançava por entre as defesas no Camp Nou. Este é um homem de 34 anos tentando manter os pedaços juntos tempo suficiente para chegar a uma última Copa do Mundo e de alguma forma ele conseguiu. A temporada 2025-26 no Santos não foi brilhante, mas foi suficiente. Ele jogou aproximadamente 15 jogos, marcou 6 gols e deu 4 assistências. Esses não são os números de um atacante em seu auge, mas mostram que ele pode acumular minutos, se conectar com companheiros de equipe e criar em espaços apertados quando seu corpo responde. 6 gols, 15 jogos para outro jogador, esses seriam números que valeria a pena questionar. Para Neymar nesta fase de sua carreira e com este histórico de lesões, foram o suficiente para colocá-lo em um avião para a América do Norte. E o homem que tomou essa decisão foi Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti não toma decisões por sentimento. Ele não venceu 4 Liga dos Campeões apaixonando-se por reputação. Então, quando ele pegou o telefone e ligou para Neymar, não uma vez, não 2 vezes, mas decidiu construí-lo no elenco da Copa do Mundo de 2026 do Brasil. Havia um cálculo por trás, um muito deliberado. Ancelotti assumiu o cargo do Brasil em janeiro de 2025. Depois de 7 anos no Real Madrid, desde o primeiro dia, deixou claro que Neymar seria avaliado em igualdade de condições com todos os outros, sem privilégios, mas também sem descarte automático devido ao seu histórico. Essa é a coisa sobre Ancelotti. Ele não gosta de narrativas fáceis. Ele não descartou Neymar da forma que alguns técnicos poderiam, mas também não o acariciou. Igualdade de condições. Esse é o acordo. A decisão reflete a filosofia de Ancelotti com jogadores que fazem diferença. Ele treinou Cristiano Ronaldo em suas temporadas finais no Madrid, Karim Benzema quando não era mais o atacante explosivo de seus primeiros 30 anos e o veterano Zlatan Ibrahimovic no AC Milan. Em todos os casos, ele escolheu experiência e talento em vez de consistência física. Com Neymar, ele fez a mesma escolha. A lógica é simples. Um Neymar em 70% ainda pode criar situações que nenhum outro jogador do grupo consegue. 70% Neymar, essa é a aposta, e não é uma desonesta. Se o 70% aparecer, o problema naquela noite contra a Escócia era que o número parecia muito mais perto de 40%. Brasil está entre os favoritos para vencer a Copa do Mundo e Ancelotti não está fora de opções de atacante. Gabriel Martinelli venceu a Premier League 2025-26 com o Arsenal. Igor Thiago marcou 22 vezes pelo Brentford para terminar como o segundo maior artilheiro da principal liga inglesa. Matheus Cunha marcou 9 vezes em suas últimas 21 aparições da temporada pelo Manchester United. Ryan, 19 anos, marcou em 3 jogos consecutivos em abril e maio para ajudar o Bournemouth a se qualificar para a Europa pela primeira vez. Combinado com o que vimos quando ele entrou, essa é a imagem e a imagem não é lisonjeira. A dura realidade para Neymar é que nesta fase de sua carreira ele não necessariamente aparece no melhor time de 11 do Brasil. A lesão de Rafinha cria espaço para um novo atacante, mas Ryan, Henrique e Gabriel Martinelli passariam estar acima de Neymar na ordem de preferência. Dito isto, ele ainda possui a qualidade para fazer um impacto significativo vindo do banco. Não aparece no melhor time de 11 do Brasil. Leia isso lentamente. Este é Neymar, o maior artilheiro de todos os tempos do Brasil. O homem com 79 gols internacionais. O jogador cujo nome fazia multidões explodir apenas por ser lido em um anúncio de elenco e agora ele é a 4ª opção na linha de frente. Ancelotti se voltou para o 19 ano para preencher o vazio deixado pelo lesionado Rafinha e ele sem dúvida gostou do que viu.
Em sua primeira partida de Copa do Mundo, Ryan foi uma bola de energia, pressionando vigorosamente e explodindo em transição. Ele agora está na primeira posição para receber o voto na oitava de final, se Rafinha não se recuperar. 19 anos, primeiro jogo de Copa do Mundo e ele já está ultrapassando uma lenda. Isso diz tudo sobre para onde o Brasil está indo, e diz algo desconfortável sobre onde Neymar se encaixa nesse quadro. Gabriel Martinelli falou calorosamente sobre Neymar na preparação. Ele está em um nível muito alto e ansioso para jogar. Ele disse: todos sabem sua qualidade. Podemos ver como ele está motivado e estamos felizes em ter um jogador como ele disponível e mostrando a atitude e o desejo que ele vem demonstrando. Motivação, desejo, atitude. Note o que não está nessa citação: desempenho, forma, gols. O tipo de palavras que você usa quando alguém está trabalhando duro e você o ama, mas você não consegue dizer que está em seu melhor. Martinelli está sendo diplomático. Ancelotti privativamente estava sendo clínico. Ancelotti e o companheiro Lucas Paquetá ambos elogiaram o profissionalismo de Neymar durante sua recuperação e a influência que ele continua tendo nos jogadores mais jovens do Brasil. Profissionalismo, influência nos jogadores mais jovens. Novamente, estas não são descrições de um jogador que vai começar nas oitavas de final de uma Copa do Mundo. Estas são descrições de um homem que é valorizado, respeitado e sendo muito cuidadosamente gerenciado. E o gerenciamento ficou muito mais difícil depois do que vimos contra a Escócia. Porque aqui está a pergunta. Agora descansando na mesa de Ancelotti, Neymar começa nas oitavas de final? Ele até entra no elenco para os jogos de eliminação? E o que a resposta significa não apenas para as chances do Brasil, mas para o homem em si? Os números do Cameo contra a Escócia não ficaram quietos. Eles nunca ficam. 9 perdas de posse em 14 minutos se tornaram o ponto de discussão em todas as conversas de futebol brasileiro no momento em que o apito final soou. E quando a imprensa encontrou Ancelotti, eles perguntaram a ele diretamente sobre o papel de Neymar daqui para frente. Sua resposta não era o que o Brasil queria ouvir. Ancelotti confirmou que Neymar se recuperou de sua lesão na panturrilha a tempo da partida contra a Escócia, mas o técnico veterano também revelou que Neymar provavelmente começará no banco e pode nem mesmo jogar nas oitavas de final de uma Copa do Mundo. Essa não é uma manchete que ninguém esperava quando Ancelotti ficou no Rio de Janeiro em 18 de maio e leu o nome de Neymar de uma lista de 26. Isso deveria ser o início de um conto de fadas. Agora lê como um aviso. Foi apresentado como o cenário perfeito para o ícone retornar e começar a construir ritmo de jogo. Mas resta a ser visto se ele realmente pode desempenhar um papel importante neste verão. Resta a ser visto. De uma comissão técnica que havia sido publicamente entusiasta sobre o retorno de Neymar apenas dias antes. Essa mudança no idioma não é acidental. Técnicos escolhem suas palavras. E quando Ancelotti, o técnico mais medido emocionalmente do futebol mundial, começa a vacilar, você presta atenção. O segundo período de Neymar no Santos foi em sua maior parte uma decepção. Os problemas de lesão que assombraram sua carreira o acompanharam de volta para casa. E como resultado, ele não conseguiu construir qualquer ritmo adequado. Sem ritmo. Essa é a coisa. Ele pode produzir um momento, o passe filtrado para Vinícius, o chute no noveno que Gun conseguiu, mas momentos não são o que o Brasil precisa nas oitavas de final de uma Copa do Mundo. Eles precisam de 90 minutos de coesão. Eles precisam de padrões. Eles precisam de um jogador que, quando a pressão chega, pode ser confiável para segurar a bola, criar espaço e tomar a decisão certa sob pressão. Quando ele jogou para o Santos, havia a ocasional peça audaciosa de habilidade ou passe filtrado assassino, mas ele lutava para superar defensores e passava muito tempo caminhando sem propósito. Caminhar sem propósito em uma Copa do Mundo é um luxo que nenhum elenco pode se permitir. Especialmente não perseguindo uma sexta estrela, especialmente não com Vinícius Júnior nele. Um jogador que não caminha, que não flutua, que caça. Vinícius Júnior liderou o ataque do Brasil nos 2 primeiros jogos, marcando em ambos os jogos e criando consistentemente chances com sua velocidade e dribla. Com Neymar de volta ao time, o pensamento era que as defesas adversárias teriam que lidar com 2 dos atacantes mais perigosos do mundo em vez de um. Era a teoria. A realidade, pelo menos por 14 minutos em Miami, era que Neymar perdia a bola mais rápido do que a Escócia conseguia pressionar. A ameaça dupla nunca se materializou e Ancelotti viu. Ancelotti, que havia excluído Neymar de um elenco tão recentemente quanto março, disse que ficou impressionado com Neymar no treinamento.
Treinamento, não em partidas. Sempre houve uma lacuna entre como Neymar parece no treinamento e como parece quando importa. E o Cameno contra a Escócia mostrou que essa lacuna não se fechou. Todas as lendas brasileiras bona fide do passado venceram a Copa do Mundo, algo que Neymar ainda não alcançou. Esta é certamente sua última chance de fazer isso, consolidando assim seu legado entre os grandes. Sua última chance. Esse é o peso em cada toque, cada perda de bola, cada passe impreciso. Isso não é apenas uma Copa do Mundo para o Brasil. É a chance final de Neymar em se tornar o que Ronaldo, Ronaldinho, Pelé, Rivelino se tornaram, um campeão. E agora, o homem que controla seus minutos está publicamente incerto sobre se ele deveria até estar no gramado. Sempre foi uma aposta. Ele é fito o suficiente para entrar no gramado? Se ele é fito o suficiente para entrar no gramado, então é fito o suficiente para começar. E assim o Brasil espera que chegará até o MetLife Stadium em julho. MetLife Stadium em julho, a final da Copa do Mundo. Esse é o sonho. Mas entre aqui e lá uma oitava de final, depois uma quarterfinal, depois uma semifinal. E a cada passo, Ancelotti tem que tomar uma decisão sobre se os 14 minutos de Neymar em Miami foram ferrugem ou realidade. Esta é a quarta Copa do Mundo de Neymar e ele nunca avançou além das semifinais. Ele está esperando alcançar seu melhor resultado até agora. Ele esteve em todas as fases da jornada. As lágrimas em 2014, o tornozelo no Catar, a eliminação nos penaltis contra a Croácia. Ele sabe o que parece a eliminação. Ele sabe o que custa. Neymar se tornaria imortal se conseguisse finalmente colocar as mãos naquele troféu ilusivo, especialmente depois de tudo pelo qual passou recentemente. Imortal. Essa palavra tem pairado sobre esta história desde que ele retornou do LCA. A pergunta agora, depois de 9 perdas de bola, depois de uma classificação de 6-2, depois das palavras cuidadosamente escolhidas de Ancelotti na coletiva de imprensa, é se o corpo ainda tem o suficiente para escrever esse final. O Brasil entra nas oitavas de final como favorito. O elenco é profundo. O ataque é elétrico. Vinícius é o melhor jogador desse torneio. E em algum lugar da mistura, no banco, observando, aguardando e trabalhando, está um homem de 34 anos que passou 2 anos e meio tentando merecer uma última chance. Se Ancelotti a dá a ele é a história da Copa do Mundo do Brasil.